está gravando agora. Bom, então vamos lá. Aí você tem esse início. Si, mi, ré, dó. Que você tem E4, E1, certo? O começo? E4, E1. Que aí foi pro próximo compasso, certo? Você fez certinho aqui. Aí eu não entendo E4 e 1. O E é o meio tempo de colcheia. Isso, o E é o Si, que você colocou aqui, ó. E, Depois o Do, perdão, o Mi, você colocou o 4, que é outro meio, e o Ré, outro E aqui, do 4. Certo? E o 1, porque foi parar no próximo compasso. Correto? aí tá certo. É. O que eu gostaria que você percebesse é que isso aqui é bem emblemático nessa música. Du, 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 né? E aí você tem esse aqui de novo, acontece aqui, ó. Mesmo. E depois acontece aqui de novo, ó. Percebe? O que a gente chama aí? A gente chama de ritmo anacrúsico, tá? Então, o nome disso é ritmo anacrúsico. Você começa no final do compasso para direcionar para o próximo compasso. Então, você começou no final, né, na metade do terceiro tempo, pegando o último tempo para direcionar para o primeiro que é forte. Paparapom, paparapom. Isso aqui é bem assim característico dessa música, Ainda Love Her, né? Tanto que a gente escuta ele fazendo isso, né? Acho que se eu não me engano no baixo, na música original, certo? O que é isso? Que isso aí é um ritmo anacrúsico. Muito bem. Aí você tem aqui as anotações que você fez, tá tudo certinho, né? Começou aqui a música, um tempo de pausa, né? Depois, uma nota de outro tempo no segundo tempo. Aí no terceiro tempo, olha só, uma nota de meio tempo. Correto? Meio tempo, não é? E aí o lá, pontuado, um tempo e meio. Ou seja, ele roubou a outra metade do tempo aqui, ó, do terceiro, né? E pegou para ele, que acabou ficando aquele padrãozinho de E4, só que segurando lá. Conseguiu compreender ou ficou confuso? Aqui, para mim, na imagem, eu não consigo enxergar se tá o E4 para ele. Então, ó, esse lá pontuado, ele tá com o E do 3, porque ele, ó, o 3 aqui está só com o 3 mesmo, que é meio tempo. E o lá pontuado, ele tá com o E do 3 mais o 4E, que é um tempo completo. O lá pontuado é E. 4E. Ah, ele inteirinho é E4E. Isso, né? Então, aí a gente tem essa coisa toda cortada aí, né? Por quê? O que E aqui acontece? a colcheia é só E. Nem sempre a colcheia é só aí, ó. No caso aqui do 3, ó, no terceiro tempo, a nota sol, percebe? Que é uma colcheia. Sim. Então, ela tá na primeira parte, na primeira metade do terceiro. Então, é 3 para ele, certo? O E do 3 está no Lá, que está na segunda metade do 3. Certo? Tempo de silêncio. Um E. O Fá. Completinho. 2E. O Sol colcheia 3. O Lá pontuado E4E. Isso. Percebe que já vem naquela ideia do E4 que a gente estava vindo aqui atrás, só que aqui estava com colcheias. E aqui ele está com semínima pontuada. Então, isso daí já dá uma diferenciada na forma, na parte rítmica dessa música, né? Aí você tem continuação, começa também, ó, com a cabeça do compasso. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção, assim, para observar, é o quê? O compasso quaternário, ele tem uma característica, que é, no caso dessa música, ele tem um compasso quaternário, certo? 4x4. A característica é primeiro tempo forte, o segundo tempo fraco, o terceiro meio forte e o quarto tempo fraco. Então, o que nós temos? Quando a gente fala tempo forte, não é porque a gente vai tocar forte,
é como se fosse a sílaba tônica da palavra. É uma ênfase, não é uma força, tá? Só um minutinho que eu vou encostar a porta aqui, que os cachorros da rua estão alvoroçados. Espera aí. Não sei o que aconteceu, que eles... uma casa aqui da frente que tem bastante cachorro, e aí eu vi até que a mulher tá ali no quintal e eles estão animados, fazendo uma sinfonia ali, sabe? É a orquestra do Chaves, cada um fazendo numa altura, no negócio, um negócio assim. Bom, mas vamos lá. Então, o que acontece? Como eu estava falando, né? O primeiro tempo é forte, o terceiro tempo é meio forte, os outros são fracos. No sentido de ênfase, de acentuação, não no sentido de força, de volume, tá? Então, quando você tem uma nota muito curta, no caso mais curta, no terceiro tempo, que é meio forte, que aconteceu aqui agora há pouco, e a do tempo fraco, ela é mais longa, percebe que ó, o terceiro tempo você está com meio tempo, nem completou ele inteiro, e a prolongação está no quarto tempo, que é o tempo fraco. Ele já dá uma característica que a gente chama de síncopa. A síncopa é quando isso acontece, você tem um deslocamento do tempo forte para o tempo fraco. Só por conta dessa questão do tempo mesmo, do Sol ser meio tempo e do Lá um tempo e meio, ele já vai mudar um pouco dessa sensação do terceiro tempo que era para ser mais apoiado e automaticamente ele vai passar esse apoio para o Lá, né? Aí a gente vai ver aqui, continuando, né? Isso vai ficar mais presente ainda. Você tem um tempo, belezinha, no primeiro tempo aqui do próximo compasso, que é um tempo forte, ele tem um apoio. Depois você tem o segundo tempo, que já ligou no terceiro e quarto, né? Então você tem o do meio tempo, né? Que é colcheia, então é o 2 para ele. O Mi, meio tempo, que é o E para ele, é a segunda metade do segundo tempo. Ligou no próximo Mi, que são 2 tempos, certo? Isso aqui não vai dar exatamente uma sensação de síncopa, porque você já tem o tempo forte marcado. Então, tudo bem. Aqui, tranquilo, tá? Então, você vai ter o 4E. Não sei se tá dando para enxergar aí minhas marcações. Aí, agora, a gente vai ter o primeiro tempo com pausa, tudo bem. Porém, ele não vai ficar silêncio, porque você tem aqui embaixo, ó, um som acontecendo, né? O segundo tempo com nota aqui, nota Fá, né? Beleza. Aqui aconteceu a mesma coisa, ó, o 3 é apenas meio tempo e o E do 3 está no Lá, junto com o 4. E aí ele piora a situação e bota o E do 4 sozinho aqui no Ré. E aí, para ajudar, ele liga com o próximo compasso esse Ré. Ou seja, o primeiro tempo que precisa de apoio, não tem como apoiar, porque está ligado no final do tempo 4 lá atrás, na metade do tempo 4, não é? Então, a gente não tem apoio no primeiro tempo. Olha que coisa, né? Esse compasso aqui, ó, cadê a sensação desse compasso aqui? Foi embora, não tem o apoio. Esse compasso aqui, olha, compasso leve, fraquinho aqui, ó, final de frase, claramente. Aí você tem aqui um dó aqui meio tempo, que é o tempo, a segunda metade do tempo 1. E aqui você tem o outro, a mínima pontuada, né? Valendo 3 tempos, que é o 2E, né? Eu tô tentando fazer a mão livre isso aqui, e o mouse está no meu colo, então imagina. O 3E. Ah, então é 2E, 3E, 4E. E o 4E. Por que eu estou colocando 2E, 3E, 4E? Porque se você já começou tendo muitas colcheias, é legal você colocar o E em tudo para você não perder a pulsação, sabe? Eu achei que dava para pôr direto 2, 3, 4 e E. Porque É, né?
Não é que não dá, mas eu prefiro que você coloque em tudo para ficar bem claro na mente, sabe? Você entender que é o tempo completinho. Depois você tem um compasso bem tranquilo, um tempo para cada um, certo? Aqui, né? Você tem um tempo para cada um. Certinho. Aí aqui entrou a sua dúvida, nesse círculo aqui que você fez, né? O que acontece aqui? Você tem uma colcheia no primeiro tempo, correto? Que é o Ré. Sim? Sim? Sim ou não? É um Ré e é uma colcheia. Quanto vale a colcheia nessa música? Hã? Meio, né? Meio. Então, a primeira metade está aqui, que é o 1. Correto? Só que a segunda metade do 1 não está aqui, está na frente, está aqui, ó, no Dó semínima. Então, a segunda metade do 1 está aqui. A semínima vale quanto nessa música? Vale um tempo. 1. Então, o E é apenas meio. Então, eu preciso de mais meio para dar o tempo dele. Então, mais meio é o quê? É o próximo tempo. Quem é o próximo tempo? Segundo. O segundo. Então, é o 2 do segundo tempo. O E do 2, que é a segunda metade, pensa sempre em primeira metade e segunda metade. Tá onde? Pergunta de novo. O E do 2, ou seja, a segunda metade do segundo tempo, está em qual nota? Tá no Fá, né? Colcheia. No Mi colcheia, né? Esse aqui é um Mi, ó. E colcheia. Isso, então tá aqui, ó, meio tempo. O E do 2 está aqui. E depois a gente tem a nota Mi valendo 2 tempos aqui na mínima, que é para finalizar o compasso, que é o 3, terceiro tempo inteiro, né? O 3E. E o 4E, que é o quarto tempo inteiro. Tá gravando, né, Pedro? Tô gravando. Tá. Mas depois eu corrigi tudo. Eu tô gravando essa minha vergonha de números escritos aqui. Meu Deus do céu. Eu entendo a sua vergonha. É que eu tô aqui com o mouse, eu tenho que organizar aqui uma mesa. Por enquanto eu tô sem, então eu tô usando a minha perna de mesa. Então imagina, certo? Muito bem. E aí, olha só, a mão esquerda, eu vou trocar a cor aqui. A mão esquerda a gente tem aqui nesse compasso 2 tempos. Então, a gente sabe que ele vai pegar o primeiro tempo até o E do 2. E aí, depois eu tenho o 3 e o 4, que tá aqui, ó. Certo? Isso que aconteceu aqui na mão direita, que a gente acabou de ver, essa coisa toda deslocada aqui, ó, a gente chama de síncopa aqui. Por quê, ó? Tem o primeiro tempo, o apoio dele foi deslocado para a próxima nota que vale mais do que ela. O Ré tá valendo só meio tempo. E o Dó, um tempo inteiro. Então, a sensação de tempo mais acentuado vai ser no Dó. E não no Ré, que seria dentro da regrinha no Ré. Isso a gente chama de síncopa. Quando você tem esse deslocamento. Tá? Então, quando você. Síncopa ou síncope, tem alguns lugares que fala, tá? Então, quando você vê esse tipo de desenho, você já vai saber que é uma síncopa. Vou escrever síncopa aqui para você. Vamos tentar. Aliás, vou tentar usar o texto melhor. Nada como usar o texto. Acho que agora vai dar mais certo. Vamos lá. Síncopa. Oh, que bonitinho. Que bonitinho. Tá bom? Muito bem. Então, a gente tem essa situação de síncopa aqui. E nós temos também em outro momento, que aparece esse mesmo desenho. Então, eu vou ter que tirar essa síncopa daí, senão ele não vai acompanhar. Vamos lá, peraí. Eu vou tentar colocar a imagem mais para cima. Bom, aí a gente tem aqui. Vou colocar aqui, ó. Certinho, o primeiro tempo, o segundo.
o terceiro, o quarto. Aí, olha o que acontece. O Sol aqui, do E do 4, emenda com um aqui, ó. Também não tem apoio, né? Cadê o apoio do primeiro tempo? Não tem. Por quê? Porque está ligado no último, na última metade do tempo do último compasso. O apoio desloca para esse Fá aqui, ó, que é o E. O apoio vai para o Fá. 3. E aqui tem um erro de edição, tá? Esse Fá aqui, olha. Não tá certo. E2, eu que errei aqui. E2. É. E Edilene viajou na maionese, que filha. Ai, gente do céu. E2, E2, E. Nossa, tá acontecendo? Como que vai ficar? Aqui o Fá ficou o E do 1, aí depois tá ligado numa mínima de 2 tempos. Então ficou o segundo tempo completo e o terceiro tempo completo. Certo? O primeiro Fá da colcheia ficou E1. É o E do 1, tá? Não é E1. O 1 tá ligado, é o Sol que tá ligado ali no outro, né? O 1 tá aqui, ó. Peraí, calma aí. Então tá certo. Então essa colcheia de Sol Fá é um E, né? Isso. Só que o primeiro, o Sol, no caso, né? O Sol do Sol Fá, aí ele tá ligado. Então ele não vai soar, ele não vai ter apoio, certo? E depois você tem o quarto tempo. Aqui, duas colcheinhas. Aqui. Aqui você vai ter o 1, bonitinho, aqui soando. O E do 1 aqui. Aí você vai ter ligado com o E do 1 aqui uma mínima pontuada valendo 3 tempos. Então é o final do compasso, ó. O 2, o 3 e o 4. O 2 completo. O 2 o 3 e o 4. Tem hora que sai o nome, tem hora que não sai nada, né? Ligado com o próximo compasso aqui, os 2 primeiros tempos. E aí, olha só o que você tem aqui no baixo. Vai lá para cima. Né? O E4 aqui, ó, que é aquele charminho da música, né? Tá. Muito bem. Vamos para a próxima dúvida aqui. A próxima dúvida aqui embaixo. Ó, aqui a gente tem duas vozes, ó. Esse Mi aqui é uma semibreve, ou seja, vai segurar o compasso inteiro. Vai segurar os 4 tempos. Aí você tem, ó, uma pausa de semínima junto com a semibreve. Beleza. Você toca só a semibreve, beleza, no primeiro tempo. Depois você tem uma pausa de colcheia, meio tempo, que seria o segundo tempo, a primeira parte. Depois entra o Sol. O Sol vai entrar quando? Esse Sol colcheia aqui? Na segunda metade do segundo tempo, correto? No E do 2. Você tem outra colcheia no primeiro, na primeira parte do terceiro tempo, no 3. Depois você tem outro Sol, só que sendo semínima, um tempo. Então, é o E do 3. É o E do 3 mais o quê? E4. Mais o 4. E o E do 4 tá aqui, ó, final. Que tá ligado no próximo Si, que vai segurar o compasso inteiro, que é uma semibreve. E aí você vai ter aqui o grave. O 1 tá pontuado, percebe? O Ré é semínima pontuada, 1 tempo e meio. O 2 tá com ele. O E tá aqui, ó. O E do 2 tá aqui, ó, nesse Ré aqui, ó, que é colcheia. O E do 2. Aqui 3 e 4, muito bem. Próximo aqui, aconteceu a mesma coisa. Eu vou pedir para testar se você compreendeu, que a partir daqui, ó, onde eu fiz essa marcação vermelha, você anote os tempos. Corrija, né? Corrija os de cima e anote esses daqui, para eu ver se você compreendeu. Manda para mim. Porque aí repete, né? O mesmo pensamento.
Isso, tá? Tá. Muito bem. Vilma, é uma pena não poder ver você, que esse ocupado tudo aqui. Mas eu aguardo, então, você me enviar a atividade,